Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malk Talk, o talk show de Vampiro à Máscara, onde a Malkaviana fala de si mesma em terceira pessoa e vocês estão totalmente ok com isso. Aqui do meu lado, como sempre, eu tenho a minha voz da consciência, meu mentor incorpóreo, que vai estar um pouquinho ausente do chat aí com vocês, porque hoje as perguntas são de vocês e quem tá com elas aqui do meu lado é ele. Então vocês vão conhecer a voz da minha voz da consciência. E a nossa convidada... Cadê a nossa convidada? A nossa convidada sou eu. Então, por favor, se apresente para nossa audiência convidada. Olá, pessoas. Eu sou a Tati Malkaviangel. Tá bom. Todo mundo sabe quem você é. Ninguém quer ouvir sua apresentação. Vamos para as perguntas, então? A primeira pergunta é do Ale. Por que Malk? O que na lore ou nas características do clã te atraiu? Então, eu costumo dizer que, na verdade, o clã não me atraiu. Eu fui, capturada pelo clã. Foi o primeiro clã book que eu vi, na verdade, foi o primeiro livro oficial, assim, material oficial que eu li. Foi o clã book da segunda edição. E foi uma experiência interessante, porque eu comecei a ler e as pessoas falando assim, não, porque ele é pra ser uma trollagem, ele é pra ser meio, zoeirinha e tal. Só que eu fui lendo aquilo e o livro fez sentido. E assim, eu não falo de zoeiro, o livro realmente fez sentido. Então, é isso, eu fui abraçada. Não tive escolha. Próxima pergunta. Pergunta do Raga. Se um malkaviano lhe dissesse que deseja lhe abraçar, o que você responderia ou faria? Você prefere chupar onde? No braço, na perna, no pescoço? Fica à vontade. Então, tem essa zoeira, óbvio, porque é o meu clã, afinal de contas, mas eu entendo o peso que existe em você ser do clã malkaviano, né? Você tá ali, humano, normal, ou quase, e ser abraçado por um malkaviano. E eu compreendo que é uma coisa meio tensa, né? Porque a gente não tem como prever qual vai ser a perturbação ou o problema que esse malkaviano recém-abraçado vai desenvolver. Então, honestamente, se eu tivesse uma escolha, eu não escolheria ser abraçado por um Malk, ou por uma Malk, enfim. Eu provavelmente escolheria Toreador, que é o meu segundo clã do coração. E o que temos? Mais uma pergunta do Raga. Como seria uma coterie composta somente por malkavianos? Imagina que loucura! Então, eu parto do pressuposto de que os membros eles têm que ser funcionais naquela sociedade, né? Principalmente quando a gente está falando de Camarilla, que, enfim, acho que todo mundo aqui sabe que eu sou Camarilla, que a gente tem uma sociedade que é extremamente controlada, em que os membros, para serem abraçados, são todos muito escolhidos, tal. Então, eu acho difícil a gente ter um malkaviano disfuncional que continue vivo com o tempo. Ou ele vai precisar ter alguém ali cuidando, ou então esse malkaviano vai acabar sendo engolido ali pela sociedade vampírica, sabe? Eu não consigo imaginar um malkaviano disfuncional fazendo loucuras pela cidade e passando impune. Então, eu imagino assim, uma coterie malkaviana, eu acredito que seja interessante pelo seguinte, a gente vai estar falando ali de pessoas minimamente funcionais ou que pelo menos encontram uns nos outros ali o apoio que precisam para continuar existindo como coterie. E talvez por a gente estar falando de pessoas que todas têm algum tipo de perturbação, todo mundo tem que lidar com algum problema, com alguma dificuldade diariamente ou noturnamente, já que a gente está falando de membros, a gente talvez tenha uma coterie um pouco mais, sabe, que tem um pouco mais de aceitação, assim, eu acho que talvez a gente tenha uma coterie um pouco mais solidária. Pelo menos bom, óbvio, eu tô defendendo o meu lado, tô defendendo o meu clã, mas eu não imagino como uma coterie disfuncional poderia continuar existindo. Então, pra gente ter uma coterie total mal, que eles teriam que descobrir uma forma ali de coexistir, de segurar as pontas um dos outros.
É uma ideia que, inclusive, depois que o Haga fez essa pergunta, eu até gostaria de ver colocada em prática, assim. Talvez eu crie alguma personagem futuramente para viver entre Malks. Veremos. Mais uma pergunta do Haga. O que socialmente teria mais peso? Um príncipe ou um barão malcaviano? Estamos falando de malcavianos em posição de poder. Então, eu acredito que a gente tenha que primeiro fazer duas perguntas, né? A primeira pergunta é: qual tipo de aventura a gente está jogando? Ou de one-shot, ou de crônica, enfim, né? Não importa a duração. Se a gente está jogando uma história que está muito mais voltada para Camarilla, eu acredito que o príncipe teria muito mais peso, né? Se a gente tem uma Coterie muito mais voltada para Anarque, o barão teria mais peso. Eu acho que tudo parte ali, né, daquela questão que o Malkaviano, ele tem sim que ter sua excentricidade, mas isso não vai ditar quem ele é. Mas, de certa forma, tipo, olhando de um ponto de vista meio neutro, assim, a verdade é que vai ter mais peso quem estiver disposto a ir mais longe, né? Se o príncipe estiver disposto a fazer mais coisas e, tipo, independente de ser boas ou ruins, mas de ir mais longe e mais fundo para conseguir se tornar mais relevante, provavelmente ele vai conseguir isso, né? Porque não é todo mundo que está disposto a jogar pelas mesmas regras. Se, por outro lado, o barão estiver disposto a ir mais longe e, tipo, que se exploda o mundo, eu vou dominar essa merda toda, o barão vai ser mais relevante. Eu acho que vai depender muito dos objetivos e do quão literalmente louco esse malcaviano em posição de poder vai ser para poder, sei lá, manter ou aumentar a influência que ele tem por lá. É que nem fala tem duas pessoas presas no lugar. Quem for a pessoa mais maluca e tiver granada na mão é quem manda. Então, seria mais ou menos isso? Exatamente. Eu acho que quem tiver a coragem ali de falar, ó, vou puxar o pino, e se souber que ele vai puxar o pino, talvez ele tenha mais poder, né? Porque a gente não quer ver tudo sendo explodido. E se ele é louco o suficiente pra se explodir junto, a gente só tem que ceder. Pergunta de Hel Banshee. Dominação ou demência? E por quê? Estamos falando de poderizinhos. Então, dominação, obviamente. Dominação é um poder extremamente útil, extremamente versátil. Não é à toa que Ventrue tem dominação, né? Porque a dominação te permite muita coisa. Mas eu gosto muito de brincar com demência, né? Geralmente eu falar, eu vou jogar demência, Malkaviana jogou demência e tal. E eu digo o seguinte, é um poder que eu acho interessante, eu acho ele interessante de verdade. Mas ele é um poder que parte do pressuposto de que o vampiro, ele é mau. Ele é puramente mau. Tanto que todos os efeitos de demência, eles são efeitos extremamente ruins. E aí eu até entendo que ele tenha surgido num contexto de uma disciplina dos malkavianos exclusivos do Sabá. Só que a partir do momento que você coloca essa disciplina em membros da Camarilla, ou até mesmo membros anarquistas, eu acho que começa a perder um pouco o sentido ela só ter essas opções. Eu gostaria muito, muito mesmo de ver um remake, não só como foi feito na V5, que eu achei que ficou bem interessante, mas ver um remake dessa disciplina para que ela fosse usada de acordo com a intenção do vampiro e não necessariamente só com um efeito ruim. Eu acho que seria muito legal você poder mexer ali com emoções, com sentimentos, né, de forma diferente da presença, envolvendo ali a sua loucura, envolvendo o seu tipo de perturbação, mas que te permitisse fazer coisas boas também, né? Eu sempre falo aqui que eu sou fã da segunda edição, e a segunda edição coloca justamente isso, que nós somos heróis trágicos, né? Nós somos maus não por quem nós somos, mas pelo que somos, e a gente está sempre em busca de manter essa humanidade. Pelo menos é a pegada que eu curto, eu sei que não é a pegada de todo mundo, mas é o que a segunda edição diz e eu gosto muito. Foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu comecei a jogar Vampiro. Então, dominação, por ser muito mais utilizável e por ser muito mais versátil, mas eu adoraria ver uma demência que poderia ser utilizada de acordo com a índole do vampiro e não que fosse uma disciplina necessariamente ruim. Seguindo essa linha, então, uma pergunta do Fabiano. Sabá, maior que Camarilla?
Nunca, jamais será. Então, eu já falei, né? Todo mundo sabe que eu sou Camarilla. Eu sou da opinião seguinte, que não importa se o sistema ele tem problemas, a gente precisa consertar. É que nem a gente tem uma democracia que atualmente é extremamente frágil, que é extremamente parcial, que é extremamente defeituosa, mas que eu ainda acredito que seja um dos melhores sistemas de representação que a gente tem. Então, a gente não precisa destruir, a gente precisa consertar. E essa é muito a minha pegada com a Camarilla. O Sabá é uma pegada que eu não curto. Ele foi inicialmente lá colocado, né, como o bicho, o monstrão debaixo da cama. E por tudo que eu sei, eu não tive interesse para ler muito mais, eu admito, mas parte desse pressuposto, a partir do momento que você está disposto, sei lá, a abraçar pessoas em massa, enterrar, para destruir a humanidade delas, e para atacar um status que, de certa forma, mantém as coisas sob controle e mantém uma existência equilibrada entre membros e humanos, mesmo que não seja uma relação justa, eu acho muito problemático. Então, não é uma pegada que eu curtiria muito jogar. Então, Camarilla. Coraçãozinho. Agora eu acho que talvez é a pergunta mais importante, mais difícil de responder, do Luciano. Por que o Galo é o time da virada? Então, eu não manjo nada de futebol, mas se o Lulu disse, é o time da virada por quê, entendeu? Porque o Lulu pode, o Lulu tem moral por aqui, e se ele disse, então é. E talvez se isso é uma coisa positiva, é porque o Galo é foda, é isso? Mais uma do Luciano. A regra de ouro é boa mesmo? Estamos falando de polêmicas e não são mamilos dessa vez. Regra de ouro. Eu acho que a regra de ouro, ela é boa. Ela é tão boa quanto o nível de conversa e de diálogo que a mesa consegue ter. Eu sou uma pessoa que ama regra de ouro. Todos os meus jogos, pelo menos os nossos jogos aqui, meu e da Voz da Consciência, eles têm muita regra de ouro, eles têm muita homebrew, eles têm muita modificação que a gente implantou. Eu falo, desde que eu comecei a jogar, a minha primeira ficha, ela não foi de Vampiro à Máscara, ela foi de Vampiro Hacking, mas a gente jogava com a ficha e as mecânicas do Hacking, e aí a lore, as disciplinas, os clãs, eles eram ali sempre uma mistura do que era mais interessante na segunda e na terceira edição. Só que, assim, é uma relação de confiança, né, que a gente constrói ali entre o narrador e a mesa e entre os próprios jogadores também, porque eu posso dizer que eu tenho uma relação em que eu sei que eu e o meu narrador queremos as mesmas coisas. Então, a partir do momento que eu sei que ele vai ser justo e que ele vai estar escolhendo o que é melhor para que o mundo funcione da forma que a gente gosta que o jogo ande, a decisão é sempre na mão dele, porque eu sei que ele vai estar tomando uma decisão que não vai prejudicar um ou outro, ou que é só para que o jogo continue andando naquela linha, que as decisões vão importar e que, né, as escolhas dos personagens elas vão ter consequências e por aí vai. Só que quando a gente fala de uma mesa em que a gente tem pessoas que não se conhecem, que não se entendem e que não tem essa construção de confiança e de diálogo, a regra de ouro ela pode se tornar problemática. Porque eu já vi muito regra de ouro sendo utilizada para que o NPC não morresse, porque não era a intenção, ou então para que o jogo não saísse daquele caminhozinho ali pré-determinado e a solução final acabasse sendo da forma que o narrador tivesse definido que deveria terminar. Então, assim, é uma questão delicada, mas eu acho que é tudo questão de diálogo. Todas as nossas regras, todas as formas que a gente joga hoje, elas foram definidas em conjunto. A gente tem páginas e mais páginas de anotação, de alteração, que a gente parou e realmente pensou sobre. Quando a gente começou a jogar V5, a gente fez alguns playtests para poder entender como ela funcionava.
E daí a gente foi percebendo que algumas coisas não eram pra gente. E a gente foi modificando isso até que a gente tenha um conjunto de regras que sejam confortáveis e que façam o mundo funcionar da forma que a gente deseja. E daí eu preciso fazer um parênteses, porque eu sempre digo o seguinte, eu sei que eu sou a chata, porque eu não gosto de uma coisa extremamente high fantasy, e sim, eu tô falando isso jogando vampiro, mas vocês vão entender mais pra frente o que eu quero dizer. E eu quero que o mundo funcione. A minha grande atração por Vampiro à Máscara tem muito a ver com o fato de que o mundo de Vampiro à Máscara, o mundo das trevas e todos aqueles plots, todos aqueles acontecimentos, eles poderiam de fato estar acontecendo sem que nós humanos, ou que vocês humanos, já que eu sou uma Malkaviana, estivesse percebendo. Sabe? É aquela coisa, a gente não pode provar que existe, mas a gente também não consegue provar que não existe. E é uma pegada que eu curto. Então, assim, se as coisas começam muito a fugir do que é possível no nosso mundo real, elas começam a me incomodar muito. E eu sei, a maior parte das pessoas, ou pelo menos a maior parte das pessoas com quem eu conversei, não se importa com isso. Mas eu me importo. E que para isso pudesse ser possível, a gente teve que chegar num consenso e chegar nesse ponto em que a gente consiga fazer o mundo funcionar por si mesmo. Então, assim, no jogo que a gente joga aqui, seria perfeitamente possível eu chegar, por exemplo, em Gary, Indiana, e a estrutura social que está escondida por trás da sociedade humana tá ali, sabe? E a gente simplesmente nunca perceber. Outra coisa que a gente adaptou, que a gente praticamente não faz, é rolagem de dado. Muitas coisas já foram pensadas, já foram definidas, mas de forma geral a gente vai muito mais pela coerência e pela relevância para o jogo. Por exemplo, a gente sabe que se você faz uma mesma coisa durante anos, dificilmente você vai cometer um erro que seja grave o suficiente para que você estrague tudo. Então, a não ser que seja uma situação tensa, uma situação de estresse ou de pressa, se você tem um nível aceitável ali e uma prática constante daquela atividade, a gente nunca vai rolar. A gente só vai optar por rolar quando essa rolagem ela for fazer algum efeito que seja interessante para a história. Por exemplo, eu tenho uma personagem que ela, em um determinado momento, ela tomou o sangue de um vampiro bastante antigo, que, bom, ela acredita que ele tenha 2000 anos e fica por aí a história, mas... E aí ela continuou se alimentando do sangue dele durante algum tempo, né, tipo, tudo consensual, por assim dizer, mas sem o laço de sangue, né, tomando sem ser direto da fonte, até que chegou um momento em que ela precisava se desviciar daquilo ali. E daí, quando ela foi tomar sangue humano ou sangue de bolsa e tal, de novo, a gente fez as rolagens de frenesi. E ela não entrou em frenesi. E a parte interessante disso ela tinha a chance de resistir, mas as chances não estavam exatamente a favor dela. A partir do momento em que a gente passou em todos os testes de frenesi, isso criou na personagem uma autoconfiança que não é real. Então, em algum momento no futuro, ela vai estar em uma situação em que ela acredita que está tudo sob controle, só que não está. E isso é um efeito que a gente acha legal a gente ter no jogo, porque é o acaso, é a aleatoriedade, mas é uma aleatoriedade que não dá sorte pro azar, sabe? Não é aquela coisa, eu vou escrever, eu vou assinar meu nome aqui, eu vou quebrar o meu dedinho, entende? Porque isso nunca aconteceria. Mas aconteceria se a gente tem ali um erro crítico ou algo do tipo. Então a gente meio que elimina essas coisas e vai sempre pela coerência e pelo que é interessante para a história. Eu acho que é isso. A próxima pergunta é das vozes. Conta a história de interpretar a personagem na reunião de trabalho. Gente, então, a minha psicóloga na época, ela chegou a me perguntar se eu estava bem, se ela não precisava se preocupar de, sei lá, da personagem estar tomando o lugar da pessoa e tal. Mas é o seguinte, eu tinha feito uma viagem de trabalho e eu tinha dirigido
por horas, sei lá, 6, 8 horas. Era uma viagem realmente longa. Eu tinha saído cedo de casa. E eu tinha que chegar na cidade e ainda ter uma reunião de trabalho com o chefe de segurança, né? Fazer o que chamam de integração. E daí entra eu e os meus 2 auxiliares, que são as pessoas que vão ali me acompanhando para cortar o mato, para fazer os buracos, tal, enquanto eu faço a observação do solo. E o técnico de segurança, extremamente machista, olhou para mim, olhou para os auxiliares e se recusou a se dirigir a mim. Ele estava falando só com os auxiliares e perguntando para eles. E eles, obviamente, não sabiam o que responder, porque eles não tinham ali o domínio do que era o trabalho. Eles estavam começando ali a trabalhar como auxiliar de arqueologia há pouco tempo. E daí falei, cara, eu não tô com paciência, velho. Eu não tenho condição. Quer saber? Ou eu vou explodir, ou eu preciso achar uma outra saída. Eu falei, eu não tenho condição de lidar com essa situação. E eu respirei fundo e pensei assim, não, eu não. Mas eu acho que a Lorena se daria bem aqui. E aí eu incorporei a minha personagem. E daí eu coloquei o meu melhor sorriso no rosto e entrei naquele jogo. Sentamos na sala de reunião e começou e tal. E aí ele fez a palestra de segurança dele. E assim, eu já fiz algumas, né, integrações e tal, então eu conheço bem o roteirinho normal. E aí eu falei assim, tá, então vamos ver. Vamos fazer ele olhar para mim. Já que ele se recusa a me reconhecer como a arqueóloga, como a responsável, né? Porque, afinal de contas, além de tudo, eu era responsável pela segurança dos auxiliares que estavam comigo. E aí eu sei que, tipo, eu comecei a fazer umas perguntas de detalhe, de coisa, e ele começou a ficar incomodado. E aí eu sei que a pergunta final foi que, no finalzinho, assim, da cartilha, era uma área de mata, falava sobre tomar cuidado com a fauna local. E daí eu falei, essa é a minha oportunidade. Eu respirei fundo e falei assim, certo, aqui no manual tá dizendo que a gente tem que tomar cuidado com a fauna local, mas eu acho que você deve saber, eu não sou daqui, nem eles, então a gente não conhece a fauna local. Você pode, por favor, explicar pra gente quais seriam os animais que a gente tem o risco de encontrar e qual seria o procedimento de segurança correto pra gente agir em cada uma dessas situações? O cara ficou roxo, verde, vermelho, e daí, por fim, ele me olhou e falou assim, não, vocês só precisam evitar, em qualquer caso, sim, vocês correm pro carro, daí avisam a gente aqui e tal, e daí ele meio que, finalmente, baixou a bola, e daí ele terminou a palestra dele, finalmente se dirigindo a mim, e daí me dando as instruções que eu realmente precisava receber. Então, assim, foi uma experiência fantástica, que eu provavelmente teria virado, mano, presta atenção, olha pra mim que é comigo que você tá falando. E a Lorena não, ela só conseguiu chamar a atenção dele da forma mais tranquila possível, sem precisar criar uma cena. Então, de certa forma, ou quando eu tô numa situação que eu não me sinto confortável, eu penso como a minha personagem lidaria com isso, ou até mesmo numa situação tensa dessas, eu não tenho o menor pudor em interpretar a personagem naquela situação e pronto. Recomendo, por sinal. Eu gosto bastante dessa história sua. A próxima pergunta é do Rafa. É verdade que o Daniel King nunca existiu e que, na verdade, ele é seu alter ego e por isso ele nunca aparece? Não, claro que não. Bom, nenhum de vocês nunca viu eu e ele no mesmo ambiente, mas todos vocês estão ouvindo a voz dele, não estão? Não é coisa da minha cabeça. As barrinhas estão mexendo aqui. Mas Malcaviana também tem ofuscação, eu poderia estar fazendo isso por conta própria, né? Próxima pergunta, por favor? A próxima pergunta é do Lagírios. Qual seria a sua palavra de segurança? Palavra de segurança. Então, palavra de segurança, para quem não sabe, é quando a gente está numa mesa de jogo ou numa situação qualquer em que envolva outras pessoas, numa atividade consensual, em que você tem que ter uma palavra que é a palavra que você vai utilizar quando você não estiver se sentindo confortável com aquela situação, né? Para evitar que você precise fazer uma interrupção de tipo, mano, chega, assim não dá. Então, utiliza-se uma palavra de segurança. E o ponto é o seguinte, como 99% dos meus jogos eu joguei em casa,
e mesmo quando eu não joguei em casa, foram questões muito bem definidas antes, eu nunca precisei escolher uma palavra de segurança. Mas o pessoal no meio mundo, por exemplo, eu sei que eles têm uma palavra de segurança que é padrão do servidor, que na verdade é uma frase, né, que é obrigado pelos peixes, que a qualquer momento que alguém na mesa soltar essa frase, a cena para. E isso eu acho fantástico. Então, se eu estivesse jogando com o pessoal no meio mundo, eu utilizaria a frase que eles já escolheram. Senão a gente escolheria na mesa, né, em questão, uma palavra que fosse adequada para todo mundo. Mas eu nunca precisei escolher uma palavra eu mesma. De certa forma, quando eu tô jogando nas minhas mesas, né, que são muito mais jogo solo, eu e o narrador, eu viro e falo, olha, essa cena não tá legal. Tipo, a gente pode dar uma paradinha que eu não tô me sentindo bem? E funciona bem. Mas eu acho que é tudo questão de combinado, assim. É isso. A palavra de segurança que o Lagiro falou é pavê de banana. Então, por sinal, beijocas Lagírios. Eu não sei se eu ia conseguir me lembrar de pavê de banana no meio da mesa, sabe? O Obrigado pelos Peixes, pelo menos, é uma referência, né, a Mochileiro das Galáxias, Guia dos Mochileiros das Galáxias, que é uma frase repetida. Então, eu não sei, eu acho que, tipo, meu cerebrinho malcaviano não guardaria pavê de banana pela próxima, sei lá, meia hora. No final, vocês me perguntam de novo e daí eu vejo se eu ainda lembro. A próxima pergunta é do Thiago Dantas. Quando você vai entrar no movimento anarquista? Depende. Eu vou entrar no movimento anarquista o dia que eu precisar me infiltrar lá para conseguir informações ou para trazer alguém para o nosso lado aqui na Camarilla, né? E por sinal eu tô jogando de Anitta de Chicago by Night com o pessoal do Capi Remoto a cada 15 dias às terças-feiras. Então, assim, eu já estou no movimento anarquista, de certa forma, e tá sendo uma experiência bem diferente, na verdade, porque em muitos momentos eu fico assim, cara, mas como assim, sabe? Tipo, de verdade, algumas coisas como anarquista não fazem muito sentido pra mim. E eu já joguei como anarquista com o Lobo Loss, num cenário oficial de Crônicas de São Paulo, que saiu suplemento, tá no Storyteller's Vault. Se vocês olharem aí nos meus links, tem o link para todas as participações e produções autorais no Vault. E vai ter o suplemento Crias da Anarquia, onde eu representei, ou, enfim, eu sempre confundo com as palavras, mas onde eu personifiquei uma toreador perita em segurança. Então, foi bem legal também. E foi uma situação diferente. Eu não sei como eu lidaria com isso à medida que o jogo progredisse, porque o meu coraçãozinho Camarilla ia ficar ali me tentando para voltar. Mas, de certa forma, pelo menos ali naquele contexto, fazia muito sentido a Alana fazendo parte dos anarquistas. Então, foi legal. É bacana, mas não é exatamente a minha pegada. Eu tenho um pouco de dificuldade de processar, assim, algumas coisas. É isto. Tá. A próxima pergunta é da Jaque. Quem é seu personagem oficial favorito e por quê? Então, como eu sou malcaviana, eu não vou escolher um, tá? Eu tenho um crush, tipo, meteórico, assim, que eu bati o olho e apaixonei em 2 personagens oficiais. Um deles é a Helena, que tá na capa do livro do jogador. Quando eu bati o olho naquela imagem, eu falei, meu Deus, eu amo essa mulher. E o segundo é o Kadir, né, o xerife de Nova York. E depois de jogar o Shadows of New York, eu me apaixonei completamente, porque ele tá, assim, com a camisa aberta, assim, charmoso. Meu Deus, eu amo o Kadir. Mas é isso, assim, são os meus 2 crushes do Mundo das Trevas. Eu vou falar o último de uma vez, que eu acho muito legal, que é Mika Vaikos. E daí eu preciso muito agradecer tanto ao Rô Amadeu quanto ao Fabiano Geraldo por me ajudarem a criar essa imagem mental, assim, que eu tenho, que tá, assim, impressa na minha mente, e nem que eu tente, ela vai se desgrudar, que é da cena dele literalmente se castrando, retirando seu pênis e atirando na
fuça do Hardestar na convenção de Tornes. E, cara, não importa, sabe? Se alguém arrancou o pinto e jogou na cara de um Ventru, eu tenho que bater palmas. E assim, obviamente, né, tirando assim, a sacanagem à parte, é um personagem oficial canônico trans, porque a partir desse momento ele se transforma em Sasha Vaikos, né, se torna ela. E sutilezas à parte, eu não sei o quanto isso pode ser problemático ou não, né? Eu não tô no meu lugar de fala, eu não sou uma pessoa trans para dizer, mas eu conheço muitas pessoas que gostam disso. E eu acho que, de qualquer forma, é um tipo de representatividade que é extremamente importante. Então, assim, Sasha, Mika Vaikos estão ali no meu coraçãozinho por conta disso. Agora, um personagem que eu amo de paixão, e aí, assim, as minhas escolhas vão, obviamente, se reduzir, né, para o que eu mais conheço, que vai ser Chicago by Night, vai ser pro Príncipe Modius de Gary. O que eu costumo dizer é o seguinte: a história ela é contada pelo ponto de vista de quem vence a guerra. E quem venceu a guerra foi o Ventru, que precisou abraçar mais 5 pessoas para ter chance de bater de frente com o Modius. Então, tudo que é dito do Modius, eu costumo comprar como, isso é intriga da oposição, é o Loading fazendo propaganda ruim, porque ele sabe que se o Modius se reerguer, ele vai ter problema. Então, Príncipe Modius está aqui no meu coraçãozinho, eu tenho inclusive o brinde de ano novo dele escrito na minha tela no computador, porque Modius, amor. Mais uma pergunta da Jaque. Narre um roleplay épico da sua Malk favorita. Cara, eu tive muito trabalho para pensar nessa pergunta. Quer dizer, numa resposta para essa pergunta. O primeiro motivo eu nunca joguei com muitos malkavianos. O meu primeiro personagem foi o Nico, que foi um malkaviano. E depois eu só tive malkavianas em cenas, em one-shots. Em jogos curtos. E que não tiveram ali uma cena que fosse realmente marcante, assim, pra mim. Mas, de qualquer forma, mesmo que não seja um personagem malkaviano, vocês estão falando de uma malkaviana interpretando um personagem. Então, eu fiz uma seleção ali e resolvi escolher 2 cenazinhas, que são cenas que, pra mim, tem muita emoção envolvida, assim, que eu gosto muito. A primeira é uma cena que eu joguei no... Meu Deus, deu branco, foi mal. No Crias da Anarquia, é uma das cenas finais do jogo, que foi extremamente divertido, e que a gente chega num momento em que uma personagem começa a sangrar, o Bruhá do grupo, que era representado pelo Rodrigo Hagabashi, começa ali, falha no teste de frenesi e eu percebo que ele vai atacar a pessoa que a gente deveria estar protegendo. Então a minha reação eu arranco a minha faca do bolso, corto o meu braço e enfio na fuça dele. E ainda solto assim, tipo, com intimidação, tipo, mata sua fome em mim, mas você não vai encostar na nossa protegida. E, cara, foi fantástico, porque o Haga levou super de boa a cena, sabe? Ele ainda fez assim... E, cara, foi maravilhoso, sabe? Tipo, foi uma cena muito... que surgiu de forma muito natural e que o Haga também levou super de boa. Então, é uma cena que eu guardo no coraçãozinho porque ela é fantástica. A outra cena... falando com o Primigênio Ventru. Sim, é uma cena do começo, assim, dos primórdios da minha primeira personagem V5, que é uma gangrel urbana. E... ela sempre foi muito topetuda, sabe? Tipo, ela nunca foi de levar desaforo pra casa e ela, tipo, eu quero, eu vou e faço. Não que isso tenha sido um comportamento que tenha feito muito sucesso no futuro dela, mas no começo do jogo, quando ela é apresentada, ela tinha uma relação com o braço direito da príncipe, que era uma Tremere, e ele era um Ventru. E quando eu vou pra ser apresentada, quem me leva pra minha apresentação é ele e não a pessoa que me abraçou, que era o xerife. E daí, esse Primigênio Ventru, ele começa a fazer um auê e torna a apresentação da minha personagem um caos,
porque ele começa não, porque ela tem uma relação com alguém importante do nosso clã, e vocês estão ouvindo a minha gangrel urbana reclamar no fundo. Ela tem uma relação muito importante com alguém muito importante do nosso clã, ela é relevante, ela não deveria ser guiada pelo xerife, ela deveria ser tratada como uma Ventrue e guiada por nós. E isso cria, né, um auê, um caos, cria briga com o primigênio do meu clã, cria briga com quem apoia o xerife, cria briga com a primigênio Bruhá, e enfim, e vira o caos. Futuramente, a minha personagem acaba descobrindo que esse Ventrue, ele tinha, né, o primigênio Ventrue, ele tinha uma família humana, que ele fazia de tudo para esconder da sociedade vampírica e tal. E, em algum momento, a minha personagem é uma hacker, ela hackeia as câmeras de um lugar, de uma balada da cidade, e ela vê o filho, né, que é um filho adotivo desse primigênio, se envolvendo com tráfico de drogas ali nessa balada. E daí ela pensa, o que eu faço? Eu vou usar isso contra ele ou eu posso usar isso de forma melhor? E aí ela espera no estacionamento, aqueles estacionamentos de elevador, sabe? Em que ele estaciona o carro. Ela entra no banco do passageiro do carro e espera. Quando ele pede o carro desce no elevador. No que ele entra, tá lá a minha gangrel urbana, linda, leve e solta, com um tablet na mão. E daí ela mostra pra ele a cena e ele fala, o que você quer com isso? Você vai me chantagear? O que você vai fazer? E ela responde, não, encare isso como um gesto de boa vontade. E isso acaba criando todo um futuro no qual, eventualmente, ela acaba fazendo com que ele se torne o príncipe. Então, no fim das contas, foi uma cena que gerou coisas bastante significativas pra crônica no futuro e é uma cena da qual eu gosto bastante, assim. Era uma cena extremamente arriscada, mas que eu assumi o risco e se pagou. Então, pra mim, é uma cena que tá bem marcada, assim, também, como um momento decisivo. Sim, essa cena foi muito legal. O Nagírios tem mais uma pergunta. Diga! Tirando vampiro, qual outra criatura do mundo das trevas você seria? Cara, essa pergunta é muito complexa. Na verdade, porque assim, o motivo de eu jogar vampiro é que eu sou apaixonada por vampiro desde que eu assisti Vamp aos 3 anos de idade, sabe? Eu queria mudar o meu nome pra Natasha e eu não tô zoando. Tanto que toda vez que eu tinha que brincar e escolher um nome era Natasha. E o que me trouxe pra Vampiro à Máscara, de fato, foi isso. Foi a minha paixão por vampiro, pela ideia do vampiro. Que talvez esteja muito relacionada também com a imagem de jovialidade eterna, com viver para sempre, porque me atrai muito a ideia, por exemplo, de eu poder estudar tudo o que eu desejo. E eu sei que durante uma vida humana a gente nunca vai ser capaz de aprender tudo que a gente gostaria de aprender. Então, o que me trouxe pro RPG foi o vampiro. Não foi que o RPG me deu vampiro, mas que foi o vampiro que me deu o RPG. Se fosse pra eu jogar com algum outro personagem, eu acredito que talvez fosse o lobisomem, por conta da relação que essa minha personagem gangrel urbana acaba desenvolvendo com uma tribo de lobisomens da cidade, e ela acaba sendo aceita meio que como parte do grupo, e a líder, que é uma filha de Gaia, acaba adotando a minha personagem quase como se ela fosse uma mãe mesmo. Então, assim, eu tenho essa sensação muito carinhosa, muito afetuosa com essa lobisomem específica, mas eu acho que é só por isso, assim. Tipo, de verdade, a minha atração é com vampiro de forma geral, assim. Então, sei lá, lobisomem só porque tem que escolher um. Agora a pergunta do Arikel. Quais são seus clãs fetiche? Clãs fetiche. O que eu achei fantástico é quando eu falei para Arikel que eu precisaria que todos os convidados anteriores me mandassem pelo menos uma pergunta, ele me respondeu exatamente a pergunta que eu adoro fazer, né? Que é qual o seu clã fetiche? E eu tenho alguns. Eu gosto muito de gangrel. Eu acho que gangrel me atrai muito pela liberdade, pela proximidade com a besta. E, sei lá, eu sempre tenho a sensação de que o sexo com gangrel vai ser fantástico e extremamente selvagem e... enfim. E eu tenho um fetiche muito grande com as samitas.
tenho certeza que é pelos assamitas que eu encontrei ao longo dos meus jogos, mas tanto que o que me chama muita atenção no Kadir é que a primeira impressão que ele me dá é que ele é um assamita. E talvez toreador, porque toreador, pensa... Eu costumo dizer que toreador, tudo que faz com extrema paixão, porque o toreador não tem opção, né? Porque é literalmente o defeito, é se dedicar, é se perder na beleza. Então, eu imagino que toreadores devam ser amantes fantásticos. E é isso, eu acho que é Gangrel, toreador e assamita, os 3 principais. Mais uma do Lagiris. Ah! A Natasha, de qual clã ela seria? Uau! Eu já mencionei a parte de que eu assisti Vamp aos 3 anos de idade. Sei lá, tipo... Possivelmente Gangrel, cara. Eu acho que ela seria uma excelente Gangrel. Eu acho que eu ficaria ali entre Toreador e Gangrel, principalmente porque são os clãs que eu gosto, né? Mas eu acho que, principalmente na abertura, tem uma associação com algum... E estamos de volta? Eu acho que sim. Então, o OBS travou. Eu não sei até onde foi a minha resposta, mas o que eu estava dizendo é que, para mim, a Natasha seria uma Gangrel. Talvez tenha alguma associação ali subliminar com o bicho, o cachorro ou o lobo preto que mostra na abertura da novela. E isso só aumenta o crush que eu tenho na Natasha, porque junto à Natasha, que eu já tinha um crush, com o Gangrel, que é um dos meus clãs fetiches principais. Então é isto. Obrigada, Lagiris, por ter me feito realizar que agora o meu crush na Natasha é maior ainda. E a última pergunta, que é da Jaque. A melhor cena qual foi a melhor cena de sexo de vampiros transantes do seu char? Ai, ai, né? Hashtag vampiros transantes. Essa pergunta da Jaque, ela é muito oportuna. E eu vou falar de 2 cenas. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou malcaviana, então, eu posso, licença poética. E o segundo, porque as minhas outras personalidades não conseguiram concordar numa cena só. Não, zoeira. É porque são 2 cenas que são extremamente importantes pra mim. Eu acho que eu já falei por aqui, acho que com a Jaque mesmo, que pra mim a minha relação com os meus personagens, elas são muito intensas, elas são muito realistas, elas são muito vívidas. E, de fato, eu sinto que eu estou vivendo algumas experiências através delas. Né? Obviamente de uma forma controlada, de uma forma que a gente não vai ter que necessariamente sofrer as consequências das escolhas no futuro, mas são laboratórios. E eu tenho 2 cenas que talvez não sejam as melhores, mas que são as mais significativas para mim. Uma é com o Gangrel Urbano, obviamente, que é a seguinte: a minha personagem, que fez Diablerie e caiu para a Humanidade 4, ela foi acompanhada por esse Gangrel Urbano durante todo o processo, e ele meio que recebeu a incumbência mesmo de se responsabilizar por ensiná-la a continuar vivendo depois dessa queda brusca de humanidade. E eles passam algumas noites fantásticas juntos. Ele mostra pra ela, o que é matar um humano. Ele mostra pra ela, sabe, como se livrar desse sangue, desse peso. E, ensina pra ela mesmo as escolhas que ela quer e que ela não quer fazer, obviamente, de uma forma muito distorcida para que ela escolhesse um caminho melhor, né? Que o objetivo sempre foi que ela retomasse a humanidade original dela. E meio que nesse caos todo, né, ela saiu da cidade dela, ela sempre teve uma relação complicada com o primigênito toreador, com quem ela estava num relacionamento no momento, com o Ventru, né, aquele mesmo Ventru que ela já tinha uma relação desde o começo, e meio que surge uma atração explosiva entre os dois, e eles estão uma noite, literalmente, antes de retornar para a cidade. Ele faz alguma insinuação para ela, que eu não me lembro exatamente qual, e daí ela fala, você tá me tentando, alguma coisa assim, e ele responde, quem tem uma relação monogâmica em casa não sou eu. Então essa é uma escolha só sua. Ela se levanta, ela vai até a escada, respira fundo, vira de frente e fala, quer saber? Eu já vim aqui disposta a botar tudo a perder mesmo, então o que é que me custa? E daí é uma puta noite explosiva entre os dois.
É uma situação que é interessante pra mim porque ela me fez muito pensar sobre monogamia, sobre relações múltiplas e escolher o porquê sim e porquê não das coisas. E fez a gente refletir muito sobre esse tema, sabe? Então, assim, eu digo que hoje, se eu tenho uma relação monogâmica, é porque foi uma escolha muito bem informada. E a segunda cena, que eu acho fantástica, é que essa minha personagem, por conta do relacionamento dela com o ex-primigênito toreador, ela acaba se envolvendo em trocas de casais, em sexo a três e coisas do tipo, mas sempre com ele. Então sempre tinha aquela desculpa de estou com ele. E ele, no passado, tinha tido um caso com a Primigene Bruhá. E sempre rolava aqueles olhares, aquelas, né, tipo, interessante e tal. Mas a minha personagem nunca tinha tido nada com ela, a não ser através dele, junto com ele e tal. Existe um momento em que ela tá na casa desse primigênio, esperando por ele, e a primigênio Bruhá, ela volta de uma viagem longa, e ela vai pra lá porque ela não quer declarar que ela já voltou pra cidade, ela quer ter umas noites pra ela descansar. E no fim das contas tá só as duas. E daí elas meio que se olham, rola aquela atração, fica naquela coisa, e ela meio que faz com que a minha personagem tenha que tomar a dianteira e a atitude para que algo aconteça. E nesse momento foi a primeira vez que ativamente eu, né, através da Lorena, fiz algo para me relacionar com uma mulher. E isso, para mim, foi um momento muito marcante, porque foi o momento em que eu, de fato, aceitei a minha bissexualidade, né? Foi a partir dali que eu comecei a pensar e que eu comecei a aceitar isso como uma realidade possível. Então, são duas cenas que é por isso que eu digo que a Lorena é a minha personagem que mais me trouxe, que mais me ofereceu, que mais me retornou a dedicação que eu coloquei nela, porque hoje em dia eu posso dizer que eu tenho muito mais dela do que ela tem de mim, ou pelo menos, né, do que eu tinha originalmente. E é isto. E são as minhas duas cenas de sexo de vampiros transantes favoritas. Por falar em #vampiros transantes, eu vou aproveitar este gancho maravilhoso que a fantástica da Jaque me deu para anunciar o próximo Malk Talk, que não vai ser um Malk Talk comum. Como o Malk Talk de hoje eu estou fazendo sozinha, na semana que vem nós teremos 3 pessoas nessa tela. Nós faremos um homenagem no Malk Talk. E, obviamente, eu acho que vocês já devem imaginar qual vai ser o nosso assunto principal. Então, esperem por mim, por Jaque Machado e por Ale Bezerril na semana que vem, falando de amor e sexo vampírico. É isso. Vou agradecer muito a todo mundo que me mandou perguntas, a quem estava aqui no chat. Beijo pro Lagírios, beijo pro Ale, beijo pra Jaque, pro Raga, pro Arikel, pro Lulu e pra todo mundo que a gente mencionou aqui, o Fabiano, o Rafa e o Thiago Dantas, que fizeram desta noite uma noite muito mais especial. Espero que vocês tenham gostado do Exposed da Malkaviana. A gente se vê na próxima quinta-feira e falou!